Um homem disse que o sumo sacerdote Joseph, representante do Papa, envia suas saudações ao novo sol do Império Castro. O príncipe repetiu a parte sobre o representante do Papa e disse que ouviu histórias bem interessantes sobre o templo da duquesa Agnus e sobre a grande ajuda que eles forneceram. O homem diz que o templo fez apenas o que era necessário que fosse feito. Na realidade, foi a duquesa Agnus quem os ajudou imensamente. Com um sorriso cínico, o novo rei pergunta se é mesmo. O homem responde que sim. Eles não têm palavras para descrever a imensa gratidão que tem pela duquesa. Então eles realizam momentos de oração dedicados apenas a ela. O rei manda ele parar com as formalidades e dizer qual motivo do templo está indo falar com ele. O homem diz que, para apagar a história deles, o fato de quase terem tornado um ser maligno uma santa, eles do templo estão trabalhando duro e fazendo tudo que é necessário. E agora, finalmente foram entregar os resultados desse trabalho duro. 2 dias atrás, cavaleiros sagrados encontraram e identificaram o Duque Herisman. Voltando para a duquesa, ela pergunta o que está acontecendo. Arthur tenta dizer algo, mas as palavras simplesmente não saem. Então Dante diz que irá explicar. Indo direto ao ponto, a maldição do Grão-Duque não foi extinguida. Eles foram incapazes de fazer qualquer coisa. Tudo que eles fizeram foi observar o Theo fazer o que estava determinado a fazer. Raquel pergunta se então eles estiveram no campo de batalha dela por todo esse tempo. Dante se desculpa, e Raquel diz que isso não é o que ele tem que falar, e que ele deve continuar. Dante explica que, graças à duquesa, antes o Grão-Duque conseguia se manter vivo. Mas agora, depois de todo esse tempo, o Theo concedeu a ele a autoridade total do Grão-Ducado e desapareceu. Dante entende como isso deve soar para ela, mas pede que ela não entenda errado. Ele não fugiu, mas simplesmente chegou a hora. A vontade da duquesa é segurar esses dois e interrogá-los. Como assim chegou a hora? Mas ela apenas diz para eles irem na frente. A misericórdia dela seria capaz de resolver essa situação? Porque diabos, a única solução para ele é sempre fugir? O que ele está escondendo? Por que está fazendo isso? Lee sorri calorosamente para ela e a conforta. Um sombrio som do vento passa pelos ouvidos dela, junto de uma sensação estranha que ela já vinha sentindo de longe. Uma sensação igual a quando ela estava imersa no espaço dele. Raquel pede para o Arthur cuidar da Liz, pois ela irá atrás do Grão-Duque sozinha. Arthur diz que é perigoso, e Raquel diz saber, mas está tudo bem. Esse é um problema que eles dois precisam resolver, e chegou a hora de enfrentá-lo. Assim os meninos desejam boa sorte para ela. A duquesa então encontra o Grão-Duque todo ensanguentado e se aproxima dele. Ela pergunta o que ele fez, e ele apenas manda ela ir embora. Raquel repara no coração na mão dele, e percebe que Theo o esmagou. Tinha um motivo pelo qual ele estava intacto até agora. Theo diz que assim ele conseguirá se livrar da maldição. Raquel se aproxima ainda mais e se agacha perto dele, então pergunta se ele está morrendo. Theo pergunta por que ela acha isso, e ela responde que o coração do primeiro Grão-Duque tem sido preservado há muito tempo, e deve ter um motivo para este ter sido o caso até agora. Theo diz que, como esperado, ela é muito esperta. Raquel fala que ele é o único no Império que a trata como idiota, e ele rebaixa dizendo que nunca tratou como idiota. Raquel questiona se é mesmo, mas obtém apenas o silêncio como resposta. Depois de um tempo, Theo fala que nenhum Laxville conseguiu destruir o coração, e ela pergunta por quê. Ele explica que se o coração for destruído, a maldição explodirá, e eles, que são recipientes da maldição, terão uma morte horrível. Mas também não é como se nunca houvessem tentado. Raquel pergunta por que não conseguiram, e ele explica
que todos enlouqueceram quando estavam tentando destruí-lo. Foram dominados pelo medo ou simplesmente se esqueceram quem eles eram por causa da maldição. Raquel pergunta sobre ele. Ele não está com medo? Novamente, Theo não diz nada. E Raquel diz que, como ela pensou, ele... Mas ela foi interrompida por ele afirmando que está com medo. Com muito medo. Mas a ideia de morrer não é tão assustadora quanto a ideia de perdê-la. Raquel fica confusa e pergunta o que ele quer dizer com isso. Como ele não diz nada, ela manda ele responder. Por que ele está falando de perdê-la e o que isso significa? O Grão-Duque manda ela ir embora. Pelo menos agora, no fim, ele quer dormir em paz. Raquel então pergunta se para se livrar da maldição, é preciso que ela morra. Por isso que ele tem invitado ela. Theo fala que não é isso. Raquel grita se até o fim ele... Mas ele interrompe, gritando mais alto que é a escolha dele. Tudo o que aconteceu foi tudo... Mas antes de conseguir terminar a frase, ele cai no chão, manchando o rosto da Raquel com sangue e deixando a mancha vermelha no chão. Mesmo que ele ainda negue com todas as forças, é óbvio que ele escolheu preservar a vida dela em troca da sua própria. Com lágrimas nos olhos, ela diz que isso não é romântico. Alguém pede desculpa, pois o Theo está causando problemas para muitas pessoas. Liz diz que desculpas são apenas para aqueles que estão fazendo algo errado. Dante concorda, apesar de ter uma posição, a qual ele não diz. Theo voltou para lá totalmente destruído, e julgando pelo clima, a duquesa não conseguiu convencer ele a continuar vivo. Isso talvez signifique que a duquesa vai ter alguma ligação com a forma de se livrar da maldição. Vendo como ele é completamente cego quando se trata dela, talvez para se livrar da maldição tem que ser uma purificação tão forte que consuma a vida da duquesa Agnus. Não existe mais qualquer esperança. Liz pergunta ao secretário se o Grão-Duque está morrendo por causa da maldição, e ele confirma. Ela pergunta se dói muito, e ele fala que como alguém que está na família Lexville por 3 gerações, se a maldição tivesse manifestado por completo, o Grão-Duque teria escolhido a morte na mesma hora. Tendo servido 3 Grão-Duques em toda a sua vida, Dante pode dizer com certeza o quanto os viu e o vê sofrer por causa dessa maldição. Mas depois de todo esse tempo, Theo parece encontrar uma chave para se livrar da maldição na duquesa. Liz pergunta se então era por isso que ele sempre estava indo na casa delas. Ela consegue imaginar o motivo pelo qual o Grão-Duque se afastou da irmã dela só de olhar para a expressão do Dante. Dante pede desculpas e fala que acabou de perceber o motivo, então foi difícil esconder a expressão dele. Liz diz que se o Theo pretende esconder isso da irmã dela, deveria ter feito isso até o fim. Raquel se machucou por ele ter sido tão desleixado. Dante diz que isso não é algo que ele possa negar, e Liz diz não ter ido ali para ver algo assim. Isso é muito irritante. Então ela pergunta onde está sua irmã, e ele responde que a duquesa está no quarto do Grão-Duque. Liz pergunta se então Theo ainda está respirando, e Dante responde que infelizmente não por muito tempo. Liz pergunta se ele pode levá-la até lá, pois ela quer ficar com a irmã. Raquel pergunta o que acontecerá agora. Arthur fica em silêncio, então ela manda ele falar de uma vez. Arthur se desculpa. Ele teme falar algo que não devia, mas ele acha que o Theo não conseguirá sair dessa. Raquel pergunta se não é o que ele tem certeza, e Arthur confirma, pois esse é um caso que todos os acontecimentos do passado são inúteis de usar como base, uma vez que o Grão-Duque fez o impensável e esmagou o coração, a origem da maldição. Raquel pergunta o que aconteceria se o Theo não tivesse esmagado o coração. Arthur diz que, sendo sincero, não teria feito nenhuma diferença em relação ao destino da vida do Grão-Duque. Raquel diz entender. Naquele dia que ele dispensou, deve ter sido quando ele percebeu que não tinha o que fazer. Arthur confirma. Raquel acha por ela ser fraca, por não conseguir purificar essa maldição. Arthur pede que ela não diga isso. Theo pensa de uma forma
completamente diferente. Raquel pergunta se ele está tentando confortá-la, mas Arthur diz que não é conforto, mas sim a verdade. Quando Theo viu as opções que tinha, o medo de perdê-la foi algo que teve muito mais peso do que o medo da maldição. A duquesa é uma mulher que não deve nada a ninguém, e também alguém que não precisa ser confortada. Tudo se iniciou ali, nos Lexville, então qualquer sentimento de culpa ou de se algo poderia ser feito é plenamente direcionado apenas aos Lexville. O Grão-Duque não se preocupava que a duquesa pudesse sentir essa culpa. Theo sabe que não há desculpas por eles terem ocultado as identidades deles no campo de batalha, mas essa foi a única forma que o Grão-Duque encontrou de continuar ao lado da Raquel. Raquel chama o Theo de idiota, mas agradece ao Arthur por ter contado tudo isso. Ainda assim, ela está triste. Ela não sabe por que está tão triste. Ela sempre se viu como uma mulher forte. Sempre agiu como bem entendia. Mas ainda assim, a porta é aberta e Liz entra. Ela impede o Dante de entrar também, dizendo que ele fica sozinho com a irmã. Dante concorda, e então Liz adentra sozinha. Lá ela encontra sua irmã deitada na cama onde o Theo repousa. Liz senta na cama e vê sua irmã dormindo com lágrimas nos olhos e o Theo inconsciente. Ela acha isso patético. Se ele queria esconder tudo e desaparecer, não deveria ter se juntado ao campo de batalha. Deveria ter se trancado no Grão-Ducado e esperado a morte. Parece mais que ele estava torcendo para que a irmã dela o notasse, como um espírito incapaz de se desencilhar daquilo que deixou para trás. A vida se trata de uma constante série de escolhas. No entanto, o Theo continua tirando qualquer opção de escolha da irmã dela. Tudo que a Liz mais queria é que um homem gentil e tranquilo estivesse ao lado da irmã dela. Mas apenas monstros, incluindo ela, se reúnem ao lado da Raquel. Igual a ela, monstros. Liz fecha os olhos e se aproxima. Graças ao Grão-Duque, ela aprendeu uma nova emoção: compaixão. Ela jamais conseguiria sair do lado da irmã. Então, o que passou pela cabeça dele para ter feito essa escolha e desistir de tudo? Liz criou uma pequena bola de água em sua mão, até que diversas bolas preenchem o ambiente, e diz que darão a chance a ele. Ele não deve entender errado. Liz não está fazendo isso por gostar dele, mas a irmã dela está passando por muita coisa e está sofrendo muito. Então, ele deve ajudar a Raquel. Deve se levantar, sujar suas mãos no lugar dela e fazer tudo que for necessário. O que ela vai fazer só dará certo se ele não for um fracote. Com esse poder, Theo só terá duas escolhas: se afundar mais onde já está ou flutuar de volta para a superfície. Liz chama a irmã e Raquel abre os olhos ao ouvir o chamado. Liz pede para sua irmã acordar e Raquel pergunta se é a Liz. Ela não consegue ver direito, pois está tudo embaçado. Liz pergunta se ela está bem. E Raquel responde que um pouco tonta, mas está bem. Então pergunta onde elas estão. Ela está achando estranho, pois sem dúvidas está com o Grão-Duque. Liz pergunta se ela quer que o Grão-Duque acorde, o que Raquel confirma. Isso é algo que ela quer. Liz pergunta por quê. E Raquel diz que talvez seja porque ela não quer ver alguém próximo dela definhar desse jeito. Liz pergunta se não tem outro motivo. E Raquel acrescenta que ele também é o homem que a irmã mais velha dela gosta. Raquel não é alguém que consegue romper relações como se estivesse as cortando com uma faca. Tem tantas coisas que ela quer ouvir dele. Ela quer ouvir o que ele realmente sente. Liz pergunta se ela sente que tudo que ele fez até agora foi uma mentira. Mas Raquel diz que não é bem assim. Existe uma história escondida por trás de todas as ações dele. Tudo o que ele fez tinha alguma intenção escondida por trás. E Raquel está curiosa do porquê ele quer esconder tanto assim. Liz diz entender agora, o que deixa Raquel confusa. Liz diz que vai ficar tudo bem, pois ela consegue ajudar.
e Raquel questiona se consegue. Raquel chama a Liz e pergunta para onde ela está indo. Raquel vai junto. Mas Liz diz que não vai a lugar nenhum e pergunta a Raquel quer segurar sua mão. Raquel diz que sim. Então Liz estica suas mãos e Raquel as pega, ficando de pé. E assim, elas dançam juntas sobre a água. Enquanto isso, em um lugar cheio de correntes roxas, está o Theo. Ele não consegue mais se mexer e não sabe há quanto tempo está ali. Ele não sabe que lugar é esse. A mente dele está muito confusa. Mas ele acha que isso não é realidade. Theo fecha os olhos. Esse período antes da morte parece infinito. Todos os antecessores dele não tiveram uma morte rápida? O pai dele foi queimado e virou cinzas em um instante. Talvez esse seja o preço por destruir o coração. Com isso, ele ficou destinado a encontrar o fim mais trágico entre os Lexville. Alguém diz ver que ele compreende. Ali, Theo passará pelo sofrimento eterno e desaparecerá sem ter qualquer chance de ser reencarnado. Ele irá garantir que seja assim. Uma mão envolta em fogo roxo vem na direção do Theo e o agarra pelo colarinho. O espectro pergunta se o Theo não gostou de ter todo esse poder. Ele tem certeza de que é muito melhor do que ser um fracote. Aquele é o mundo dele. Mesmo que o Theo tente fugir, é inútil. Theo é bem diferente do que se espera de um Lexville. É curioso como muitos escolhem o amor ao invés do poder. Talvez seja por isso que houveram tantos receptáculos até agora. Dizem que as memórias de uma pessoa são sua alma, e a alma é algo extremamente poderoso. Theo pergunta do que diabos? Mas o homem diz que a partir de agora irá esmagar todas as memórias do Theo e depois de apagar tudo e restar apenas a casa do Theo, ele tomará o corpo dele. Assim, não existirá mais o Theo, e sim ele lá fora. Theo não deve se preocupar, pois eles têm todo o tempo do mundo. Raquel também aparece naquele lugar. Agora não está mais embaçado, mas ela não sabe onde está. Há sangue no chão, e Theo está caído ali. Todas as memórias mais preciosas dele estão desaparecendo uma por uma. Os sons dos momentos, as cores. Ele tem certeza que estava pensando em algo, mas agora não consegue se lembrar. Ele não acha que era algo que ele esqueceria tão facilmente. Ele queria esquecer? Não, ele tem certeza que não. Nunca! Ele continua perdendo as poucas memórias que restam. Até mesmo saber que está perdendo as memórias, logo será... Ah, que droga! Mesmo depois de andar um pouco, o cenário continua o mesmo. Onde diabos Raquel está? Dentro de um sonho? Ali é muito lindo. Raquel tem certeza que acabou adormecendo ao lado do Grão-Duque. E também que estava sonhando com a Liz. Se ela não se engana, Liz estava com a aparência que ela tinha na história original. Mas Raquel não conseguiu enxergar direito porque estava tudo embaçado. Uma pena. Mas é estranho. Raquel nem se lembra mais dos detalhes daquele sonho. Será que é cansaço? Raquel encosta em uma das estruturas e grita de dor. Aquilo está quente. Então isso não é um sonho? O que está acontecendo? De repente, ela ouve um barulho e se vira para trás, encontrando um mini Theo escondido. Raquel fica confusa, então pergunta se ele é o Grão-Duque. Mas os olhos da criança começam a aumentar, prestes a chorar, e ela sai correndo. Raquel pede para ele esperar, mas a criança acaba tropeçando e caindo. Raquel não sabe o que está acontecendo. Que sonho é esse? Ela pergunta se ele está bem e diz que ele não precisa fugir, pois ela não é uma pessoa má. A criança está chorando e vai até ela, a envolvendo em um abraço. Essa aparência... Ele ficou jovem? E não se lembra dela? Ele está segurando e não quer mais soltar. Raquel não acha que ele vai ter a capacidade de responder alguma coisa. De repente, algo chama a atenção dela. Esse lugar parece a mansão do Grão-Duque. Que sonho vívido e realista. Será se ela vai acordar se levar ele até lá?
A duquesa não acha que fará muita diferença, mas ainda assim, ele era muito fofo pequeno. Bem, para ter aquela aparência já adulto, era esperado que fosse fofo assim desde o começo. Se não fosse tão bonito assim, ela teria cortado a relação e desaparecido há muito tempo. Ela se lembra que ele olhava com um olhar penetrante, mas não muito depois, quando ficou confortável com ela, começou a olhar com cara de cachorrinho e nem conseguia desviar o olhar. Mesmo sendo mais alto que ela, sempre se comportou feito uma criança. Então, como ela poderia odiá-lo? Naqueles momentos, quando escolheu as palavras para ser maldoso, poderia ter ao menos olhar nos olhos dela. Seu idiota. Eles enfim chegam na entrada da mansão. Mesmo chegando ali, ela ainda não acordou do sonho. Será que ela tem que levá-lo ao quarto? Mas no momento em que ela toca na maçaneta, o fogo roxo começa a envolvê-la. Essa sensação é igual daquela vez. Raquel então começa a tremer, tomada pelo pânico, enquanto a criança em seu colo se encolhe e lágrimas escorrem de seus olhos.